Fala, Águias! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBcast. Eu sou a Érica Batista e hoje estou trazendo um casal super especial, a Simone Carvalho, o Rafael Apolinário. Hoje nós vamos ouvir um pouco da história deles dois. É um casal que, além de amigos, são advogados, parceiros de negócios. E hoje vamos falar sobre posicionamento digital para a advocacia. E para mim é uma honra receber vocês dois aqui. Fico muito feliz por terem aceito o meu convite. E hoje eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês dois. A Simone está gravidinha do Ravi, que já tem a Valentininha também, que é uma princesa. Obrigada pelo convite, primeiramente. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que vai ser muito importante tanto para o canal como para todo mundo que vai ouvir a gente aí. E vamos lá, né, Rafa? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que seguem a Érica. Continue seguindo. E uma dica importante do canal, né? Quem gostou, manda um like. Isso aí. Quem compartilha, comenta, comenta. ativa o E sininho. mande o quê? Para o máximo de pessoas possíveis, porque esse Boa. canal tem tudo para ser um baita canal. Exato, peçam pra gente voltar. Depois deixa aqui um comentário, né? Se vocês gostaram de Rafael e Simone, e só para corrigir, né? É Simone Apolinário e Rafael Apolinário, para parecer que nós somos casados, na verdade, né? Então deixou Carvalho e Apolinário, será que eles são amigos? Não, nós somos casados, né? Mas brincadeiras à parte, Érica, muito obrigado, estou honrado participar desse projeto, conte comigo. E para quem não sabe, eu sou advogado da Érica também, viu? Depois, se precisarem de advogado, a gente vai fazer já. Muito bom, por sinal. É meu jabá aqui já. Gente, muito bom, por sinal. Se você é gestor de tráfego, até mesmo se você não é gestor de tráfego, é muito importante. É igual seguro, né? Você tem que ter para não usar. Ninguém Porque gosta quando muito, precisa, é ninguém complicado. gosta, mas quando precisa, né? É bom prevenir, né? Mas a gente pode começar com um presentinho especial. A Simone acabou de prejudicar você, próximo convidada, né? Porque... Espero que você goste muito. Gente. Presentinho nosso pra... Sim. Que lindo! O que será? Gente, olha isso, meu Deus! Olha! Ai, eu tô muito feliz. Simone, Ai, que bom, é uma águia pra você. Obrigada, Rafa. Para representar Obrigada, todas as Simone. pessoas que Ai, assistem gente, aí. nosso mascotinho. Pra deixar aqui de enfeite já. Lindo, amei. Tô muito feliz. Muito obrigada, viu? De nada, imagina. Nossa, muito feliz mesmo. Inclusive, Foi de coração pra brilhantar mais ainda. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Hoje eu quero conhecer um pouco da história de vocês dois, como casal. É meio controverso. O Rafael tem a história dele, né? E tem a história de verdade, que é a minha, né? A minha Você já viu versão. aquela história que fala assim, a história sempre tem 3 pontos. A sua, a minha e a verdade. No caso, ela vai contar a história dela, depois eu conto a verdade. Não, a minha é a verdade mesmo, tá, gente? Eu que vou começar? Pode, primeiras damas. A gente se conheceu pela internet, uma live. Sim, né? É importante trazer essa questão do posicionamento digital, como é importante. O Rafael sempre teve isso, desde quando eu conheço ele, do posicionamento digital dele. E a gente estava na época da pandemia, que foi que estourou, né? Realmente a questão do posicionamento digital na área do direito. Na advocacia é complicado, né? Porque tem regras específicas, né, pra gente. Então, estava num momento meio crucial, né, de regras, mas o Rafa sempre se posicionou e fazia lives sobre vários temas importantes, principalmente empreendedorismo. Não esquece de falar da live do M3C. Método né? 3C. Então, e aí eu conheci ele numa live que a gente também fazia trabalhos na OAB, né, nas comissões. Isso é muito importante para os advogados, pelo menos o de início, né, é bom você se vincular à OAB, porque tem muitos cursos, né, eu assim, sou uma pessoa que sempre vou defender a questão da OAB e sobre os cursos que ela promovia. E era o caso do Rafa, ele era presidente na Comissão da Jovem Advocacia,
né? Então, ele tava fazendo uma live com o meu presidente aqui de Itaquera e o Rafael de Presidente Prudente. Eu vi a live, a gente começou a se conectar, enfim. Aí ele me convidou para participar de uma live que ia ser semana inteira, 5 horas da manhã. Acordar e assim, chegava a ter 40 pessoas assistindo mutualmente, né? E foi muito interessante que ele trouxe tantos temas, e não só direito técnico, mas como empreendedorismo, como a vida, como autoconhecimento. Então, assim, a gente vai se derretendo um pouquinho, né? Se derretendo um pouquinho pelo que tava ali vendendo, né, na internet. Tava bonito na prateleira? Tava bonito na prateleira, viu? Entendi. Pessoalmente é bonito também, tá, gente? Então, aí a gente foi se conhecendo e foi por esse objetivo mesmo, a questão mais do posicionamento na internet. Eu não tinha muito posicionamento, né? Eu venho de uma família de advogados também, mas era aquele advogado mais vintage, né? Que não mexe na internet, que é só por indicação. E o Rafa já vem numa estrutura dos novos, que não, tem que se posicionar na internet, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, aquilo foi assim, realmente, nossa, existe realmente esse mundo, né, que eu não vivenciava. Então, ele fez um reality para advogados também, gente. Ele fez um reality. Sério? Ele falava Escolheu 2 advogados na época da subseção, e aí eles passaram o dia comigo, né? Então eles ficaram das 5 da manhã, eles chegaram em casa às 4:30 da manhã, e aí eu sempre acordava, né, às 5, e aí eles fizeram todo o processo do Milagre da Manhã, então meditação, leitura, a gente fez atividade física, depois a gente foi pro escritório, passou o dia no escritório, almoçamos juntos, eu levei eles para fotografar, então eles tiraram fotos ali para construir identidade visual, né? E tudo mais. Eu tenho um cliente que hoje é meu parceiro que tira fotos de advogados e tudo mais. E aí a gente fez um ensaio com eles, depois a gente voltou, eles conheceram toda a estrutura do meu escritório. E aí à noite ainda eu dava aula em 2 Instagrams de direito, ainda assistiu as lives. E aí depois a gente jantou e eles foram embora, já era 10 horas Nossa, da que noite. demais. Poderia fazer novamente, né? Foi bem legal. Com certeza, é importante isso do posicionamento. Deixa o seu comentário aí se vocês quiserem que o Rafa faça novamente esse reality aí, hein? Eu leio os comentários, o Rafa vai ler também. E é importante porque ele trouxe uma visão, né, para mim, que vim de uma advocacia mais enrijecida, né? Da questão de tirar fotos, é importante você se posicionar, né, pro cliente, enfim. E esse reality começou 4:30, terminou à meia-noite, eu já tava, assim, acabado. O Rafael tava lá, não, vamos gravar alguma coisa aqui, vamos. Falei, meu Deus, que energia é essa, né? Mas foi interessante ver essa visão diferente, esse escritório diferente. Então, existem tipos de advocacia hoje em dia, por mais tem até advogados novos, às vezes eles ficam com receio, né? Que é tráfego pago. Na advocacia, isso é uma questão, assim, ainda é um tabu, né? Tráfego pago. Calma aí, mas ó, ela tá fugindo. Ela tá fugindo pra não falar. Vamos como voltar. foi. Você que está Pronto, assistindo você passou a bola. Você Não, passou a bola, pode passar. A gente se conheceu eu vou falar assim, agora a né? verdade, tá? Vou falar A a gente se verdade. conheceu nesse Tá. momento, assim. Ela ficou ali enrolando, não falou a verdade, agora eu vou trazer pro conteúdo da verdade, tá? É que eu não sou tão objetiva, desculpa, gente. Ela enrola, é o famoso embromation. É Então, advogada, né? o que aconteceu na verdade? Advogata. Na época, eu estava como presidente da Jovem Advocacia, estava como professor da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, palestrante, enfim. Várias coisas eu fazia naquela época. E aí, eu estava lá na live e tudo mais, não sei o quê, e ela entrou, nós somos muito amigos, né, do Edu, que a gente é até grato a ele, né, por ter conectado e tudo mais. E aí a gente começou, por ela ser presidente da Jovem Advocacia, a gente começou a se vincular em projetos. Mas tem um ponto importante aqui, né, que eu vou falar aqui, né, que ela não quis falar, que é o seguinte: a Simoninha, ela tinha um relacionamento, né? E eu estava totalmente solteiro, né? Curtindo a vida, não sei o quê. Isso é um ponto muito importante, gente. Pra quê? Pra você que está sozinho, ou pra você que está vinculado, isso daqui é um ponto muito importante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes Deus, né, aqui eu posso ter a liberdade de falar, porque aqui é um canal que eu vi que Deus está aqui, ele... É o nosso né, propósito está maior. conosco.
E eu falo que Deus, ele escreve muito, muito assim, certo, e a gente acha que é por linhas tortas, mas na verdade ele escreve por linha certa mesmo. Boa. É tipo um cenário cinematográfico que aconteceu na nossa vida e Deus tem essa linha, né? A Bíblia traz tantas histórias cinematográficas que foi a nossa história também, né? E aí a Simone, imagine que ela estava passando por uma situação na vida pessoal dela, e eu estava vivendo 100% a minha vida profissional, 100%, 100%. focado. Eu acordava às 5 da manhã, dormia meia-noite, 2 da manhã, eu dormia muito pouco na época. Gente, como E aí eu consegue? rodava Solteiro, muito, viajando o viajava muito, mundo. eu dormia a média de 3, 4 horas Não por tinha noite. família, né? Não tinha filho, porque hoje em Minha dia. casa, eu morava Mas, numa mas você casa... tomava alguma coisa pra se manter acordado, né? Cara, eu sempre fui de academia e tal, então assim, eu sempre fiz acompanhamento médico, e o meu médico falou, você vai bugar a qualquer hora, porque você tá muito. E aí eu viajava muito, então eu saía muito cedo pra viajar, ficava a semana inteira fora. Eu tinha uma casa que era de final de semana. A Simone foi É lá conhecer. verdade. Imagine uma casa assim de 500 metros quadrados, gigantesca, que tinha tudo. Com piscina, tipo, Piscina, mesa de sinuca, tinha ele tudo que você tava imaginar, escritório. vivendo. E essa casa eu só usava de sábado e domingo. Tipo, eu não morava lá, entendeu? Eu ia passear Ele lá. morava nos Era. hotéis de Eu semana e no final morava, de eu semana morava em tinha. hotel e passeava na minha casa no final de semana. E aí foi muito legal isso porque foi um período A gente tava que vivendo coisas diferentes. diferentes e eu estava muito focado no profissional. Só que a Simoninha, ela sempre me fala uma coisa que eu acho muito incrível quando ela tem essa leitura sobre mim. Ela fala assim, você, por mais que você estava vivendo, e eu nunca fui um cara, não vou usar essa terminologia que é muito feia, mas eu nunca fui um cara de sair me relacionando com várias pessoas, de zoeira, de balada. Nunca fui, nunca fui. Eu sempre, pra quem me conhece mesmo, na minha essência, sabe que eu sou um cara extremamente de família, um cara muito centrado. E aí, tipo, o que que aconteceu? Eu queria muito voltar pra isso, sabe? Tipo, eu queria voltar pra família, eu queria voltar, eu queria me encontrar. Só que eu estava passando por uma fase que não dava, Dedicado que eu tinha demais. que ser só profissão. Acho que na realidade você tava com receio de. Porque eu tive um problema antes, não é um problema, mas eu tive um relacionamento e não deu certo. E tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que você tava com eu receio tava de viver a fechado. mesma Eu coisa, tava fechado para se magoar relacionamento. de novo, achar que talvez não Tanto você é que isso não. foi vários conflitos entre nós. Sim, com Porque certeza. quando a gente começou, a Simone terminou o relacionamento, e é muito incrível isso, porque a gente se respeitou muito. Uma coisa Sim. que eu quero deixar registrado, que eu sempre falei pra ela, que eu sempre respeitei muito ela como mulher. Eu nunca, nunca me intrometi no relacionamento, nunca fui o cara assim, seu relacionamento tá... Não, a gente nunca falou sobre o Era relacionamento dela. amizade mesmo. Eu falava tudo que eu fazia pra ela, Sim, entendeu? Ela É. sabia, tanto é que de vez em quando ela joga na minha cara algumas coisas, Não, não é que eu jogo na cara, mas eu ela fala. pontuo, entendeu, Opa, gente? vamos lavar a roupa É, agora. né? Calma aí. Eu pontuo. Calma aí, Rafael, eu É sei dessa diferente, ela história. pontua. É interessante porque, assim, tanto o relacionamento que ele teve foi importante na vida dele e o meu também foi muito importante na minha vida. São pessoas que a gente fala hoje em dia, né? Assim, Tem o nossa, respeito. tem E respeito, tem foi um ciclo. admiração. Foi um ciclo. Mas é que quando Deus, eu acredito muito, creio muito nisso, que ele não une pessoas, ele une propósitos. Assim como ele me uniu com o Rafael, assim como eu sinto a união com a Érica, né? Que a gente fala muito que a gente é irmã de fé. Que no momento que você mais precisa, surge uma pessoa assim, né? Surge um propósito para alinhar com o seu. E aí você tem que ter coragem para seguir esse propósito. E ela fala muito isso. Ela fala assim, eu sempre quis uma pessoa assim, assim, assado. E a gente, quando a gente começou a se conhecer, eu não estava muito aberto para relacionamentos, não queria. eu também E não, aí né? eu estava morando eu tinha uma casa em Presidente Prudente, mas eu estava morando no Mato Grosso do Sul. Aí logo em seguida, que a gente começou a ser amigo, eu fui morar em Petrolina, no Nordeste. Nossa. Então, assim, eu estava muito longe. E eu não queria voltar para São Paulo. Eu não queria, não estava nos meus planos voltar para São Paulo. E aí, isso foi lá para novembro, em outubro a gente se conheceu na casa da minha mãe. E aí, em novembro, a gente realmente decidiu sair, viajar junto e tudo mais, e fez uma viagem juntos. Não, a E gente foi viajar a só gente no final do ano, então, no mas foi em começo do ano novembro, passado, no dezembro, começo de né? 2000 e pouco. E aí, o que que aconteceu? A gente fez isso e se conectou. Isso foi incrível, porque ali a gente, tipo, cara, será que é isso? Será que não é? E a Simone
tem um negócio que é muito importante que eu vou deixar pra você, homem, tá? Olha essa dica. Pega de tudo que eu falar aqui, eu acho que anota só isso, tá? O resto vai do seu conceito. Eu tinha uma lista. Nossa, desculpa. A gente não treinou isso, por isso que eu não acredito que ele vai Ó, falar isso. deixa eu só falar rapidinho. Nos outros episódios, vocês vão ver que tá tudo fechado. Ninguém comeu nada. Pode comer, tá? Eu tô Ó, comendo, Se sintam tá, à gente? vontade. Ó, presta atenção nisso. Pra você, homem, essa dica. Pra mulher também funciona. Ai, dá tá? pra cortar, gente? Mas Dá pra- principalmente os homens, porque homem é muito relaxado pra isso. Eu faço terapia já há muitos anos. E aí, o meu terapeuta, a gente chegou no consenso que eu precisava fazer uma lista pra que eu pudesse encontrar realmente uma pessoa que fosse pra mim. Ah, você não queria perder tempo, né? E aí, era assim, eu tinha uma lista que era assim, ó. Primeiro, cristã. Ó, Primeiro ponto, cristã. Segundo ponto, tem que ser família. Terceiro ponto, tem que querer ser mãe. Quarto ponto, tem que gostar de academia. Quinto ponto, tem que saber cozinhar. E aí eu fui colocando várias coisas, vários aspectos. E aí quando eu me relacionava com alguma pessoa, se não preenchesse pelo menos 3 ou 4 requisitos, eu já descartava. Entendeu? Então assim, ó, conheci uma pessoa. ele é muito Ah, não tem objetivo. isso? Ah, Na vida pessoal, não se profissional. relaciona comigo, não. E eu tinha a frase pronta que era assim, ó. A Simone sabe disso. Era, não se vincule, não crie expectativa, não faça planos comigo. Era muito isso. A Simone foi assim Total, também. total. Então assim, ó, não se vincule, não crie expectativas, não faça planos. E eu também não queria, eu queria só amizade. Eu Também tinha não. acabado de terminar um relacionamento, enfim, tava na bad total. E engraçado que eu falava que a gente às vezes se confundia um pouco. Eu falava assim, ó, Rafael, não tem nada, Nossa, não, nenhuma cara, segunda mentira. intenção, tá? Pera aí. Aí ele chegou Ó, pra mim. essa parte aqui, ó, não leva em consideração, tá? Não, Rafael, eu preciso falar. falava isso pra ela. Falei Não, assim, ó, eu você tá falava confundindo as também. coisas. E aí teve um momento que o Rafael, ele gosta de resolver as coisas, ele é objetivo, assim, ele não protela nada, tanto na vida profissional como pessoal, e eu acho isso muito interessante, como a gente também trabalha juntos, um problemão, um pipinão de um cliente, ele não, vou ligar só daqui 2 dias, não, ele liga na hora, vamos resolver, enfim. E aí eu falei pra ele por mensagem, olha, tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, peraí, vou te ligar. Ele me ligou e falou assim, olha, queria que você entendesse que você não tá nem na minha lista. Você não tem as qualidades necessárias pra estar na minha lista. Eu não tenho nenhum interesse com você. Aí eu Porque eu fiquei, não sabia se ela era cristã, ela, tipo, tinha um relacionamento, já era totalmente descartável. Mas aí ela, tipo... não, eu já não tinha mais Você já era relacionamento. também? Não, Eu tipo já assim, você tava, veio de não. um relacionamento. Ah, eu vim de um Então, tipo assim, relacionamento. geralmente a ele pessoa ele que também vem já de um tava sofrendo. relacionamento, ela tá muito fragilizada. Sim, eu Ela precisa tava de tempo pra totalmente curar e tudo mais. fragilizada. Então, isso pra mim, ter vindo de um relacionamento, eu não queria me vincular. Também não tava na lista dele, assim, né? Olha só, você não Aí tá eu na não minha sabia- lista. Não, até hoje ele fala isso pra mim, eu falo, tá bom, né? Mas Eu não sabia. Estamos Você já aqui era hoje. cristão? Eu me converti, na verdade, assim, com 19 anos. E aí eu fui missionário, palestra de hospital. Então, assim, eu sempre fui ligado a essa parada de igreja. Não de igreja que eu falo a placa A, B ou C. Gente, Mas tá eu sempre vendo? Tem fui como. vinculado. Ele mesmo fazia uma lista perfeita, da pessoa perfeita, né? Agora, Exato. e ele queria colocar isso na lista da pessoa que ele queria, É. gostaria também, mas não foi o caso. Aí, quando eu vi, Não é quando o eu caso vi- da gente. Não, quando eu vi que a Simone, ela era temente a Deus, ela é cristã e tal, não sei o quê. Aí eu falei, putz, cara, olha. Vou ficar Legal. no primeiro tópico da lista. Vamos ficar só nesse, Aí, né? segundo, totalmente família. Terceiro, quer ser mãe. Aí eu, cara, o resto eu relevo, né? Tipo assim, se preencher esses 3 aqui, já tá top, né? Aí eu Vocês fui estão vendo- anotando isso daí? Não, eu vou dar outros insights sobre Mas relacionamento. é que muito importante essa lista, porque assim, depois as pessoas não mudam, entendeu? É o alinhamento de expectativa, né? Exatamente. Total. Porque não tem como você querer uma coisa e você se relacionar com alguém que é totalmente contrário a isso, e depois você vai, não, a pessoa vai mudar, ou que ela. Não muda. Não é questão que não muda, assim. Ajusta algumas Pode coisas. até ajustar, mas assim, se não tá alinhado o seu objetivo, não tem como. Eu aprendi muito que de amor não basta, entendeu? Pra você criar um relacionamento, pra você criar uma família, você tem que ter uns objetivos. Porque você gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa não quer ser mãe, não quer ser exato. pai. Meu sonho é ser pai, ela não quer ser mãe, deu conflito. O que a gente vai fazer? E Deu assim, conflito, entendeu? e os momentos que querem viver isso também. Eu queria ser mãe logo, né?
não sou tão novinha assim, né? Então, a gente tem um relógio biológico, né? Então, assim, tem que ter algum alinhamento. Não dá pra você, depois de um tempo, ai, não deu certo, deu o que tinha que dar. Só que você tem que alinhar isso pra não se ferir, né? E Sim. não criar expectativas nos outros. Na E realidade, depois você... se frustrar, né? Que aí você faz É um uma- plano, né? Tipo assim, eu quero ser pai. Ela não quer. Aí eu falo, não, tudo bem, eu vou aceitar. É igual aquela parada assim do... nada contra nenhum tipo de religião, alguma coisa assim, mas às vezes, por exemplo, você é evangélico, você quer casar com um católico. Cara, não é que o julgo católico é desigual. melhor ou o evangélico é melhor. Não é. É que o evangélico pensa de um jeito e o católico pensa de outro. E aí vai dar conflito. Ah, que escola o nosso filho vai criar? Vai criar, não, tem que ser na católica, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, não, eu quero que seja na presbiteriana. Aí você vê que vai dando problema em várias coisas. É o julgo É desigual, o né? jogo desigual, entendeu? Então, assim, E tem coisa que muda também, né? Por exemplo, Exato. eu não tenho mais vontade alguma de ser mãe. Mas eu tenho uma filha que tem sonho de ter um irmão, de me ver a Tem que barriguinha alinhar. crescendo. A gente não sabe o futuro, né? Vai que de repente Deus vem um pertence. padrasto aí que fala, não, eu tenho um sonho de ser pai. Então, o meu momento eu não quero mais ser mãe. Não quero ter Puxando o outro adendo de filho. mãe, assim, tanto que aconteceu com a gente. Enfim, a gente ficou junto, né? Vamos cortar a sim. história, né? Altos e barrancos, enfim. E Deus nos presenteou com uma gravidez logo em seguida. Não, mas deixa eu só falar o lapso temporal de relacionamento até o casamento e até a gravidez. Início eu tava morando no Você Nordeste. ainda é muito bom com datas, né? Janeiro eu pedi ela em namoro. Em janeiro de 2021. Aí quando foi em março, eu tomei a decisão de voltar pra São Paulo. Aí a gente foi, ajustou e tudo mais. Aí a gente começou a morar junto. Aí, tipo assim, em abril, né? Mais ou menos. Março, abril, mais ou menos. Em maio, ela engravidou da Valentina. Gente, Tipo foi assim, rápido assim. em 6 meses a gente fez tudo. Sabe? Foi bizarro, assim. Por isso que eu falo que era muito de Deus, assim. E o Rafael muito... era assim, antes da gente realmente se relacionar, ele falava, olha, eu não namoro, tá? É, Eu quero casar. exato. E eu, assim, tinha acabado de sair de um relacionamento, eu fiquei, opa, onde é que eu tô indo? Mas eu falava, vamos deixar rolar, porque eu tinha entregado muito pra Deus, tudo, porque eu tava num momento que, assim, aconteceram muitas coisas, tava com muitos conflitos internos, tava num quadro, assim, um pouco depressivo, enfim. E aí eu só entreguei pra Deus, falei assim, Deus, seus planos são melhores que os meus, seus propósitos são melhores que os meus, vamos seguindo. E eu via que o encontro que eu tive com o Rafael era muito nessa questão de Deus. E fui deixando, né, acontecendo. E é claro que as famílias, os amigos, foi todo um boom pra todo imagino. mundo. E quando eu engravidei, foi o boom total. Maior ainda. Cara, O susto. bizarro. O Não, susto. bizarro, porque assim, ó, quando ela engravidou, a gente foi contar primeiro pra família dela. A gente ela fez uma Nossa, caixinha bonitinha e verdade. tal. A gente marcou voo na casa da mãe dela, tipo, numa sexta-feira, um exemplo. No sábado, a gente ia contar pra minha família. É. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? A gente. padrasto. Minha família pegou Covid. Tipo, a gente foi na casa da minha mãe no final de semana. E tinha o meu primo, acho que era o meu primo, tava com gripe, não sei o que, tava com suspeita. Ela ficou de máscara e eu fiquei sem máscara. E eu não sabia que eu tava E grávida. não sabia que ela tava grávida. Nossa. E aí tava todo mundo com Covid na casa. E ninguém sabia. E aí a gente não pegou Covid. Tipo, a minha família inteira pegou Covid. Aí o meu padrasto foi entubado. Não foi entubado, ele foi internado. Ficou 20 e poucos dias na UTI, UTI. mas não entubou. No dia que a gente foi No dia que a gente foi contar, porque meu padrasto levou muito na brincadeira. Ah, esse negócio não me pega, esse negócio não me pega, não sei o quê. Aí no dia que, na Nossa. sexta, a gente contou pros pais dela, eles ficaram em choque, não sei o quê. A gente tava na mesa, assim, contando. A minha mãe me liga, o seu padrasto tá sendo internado agora, né? Tá na UTI, e não sei o quê. Cara, tipo assim, passou um fio na minha cabeça. Eu não consegui viver o momento de Nossa. contar. Eu peguei o carro e fui pra Jundiaí, igual um louco. Chegou em Jundiaí, eu contei pra minha mãe na recepção do hospital. Ela, tipo, lá, gritando de chorar. Ela começou a gritar de alegria e eu contando pra ela na recepção do Gente. hospital. Que era um sonho muito grande do Rafa É, ser pai. sim. E a questão da gravidez, a gravidez da Valentina foi assim, foi de risco, foi muito de risco por várias comorbidades que eu tive, que eu tenho, que eu descobri na gravidez. E a Covid ia ser né? Então, ia ser muito pior se a gente tivesse pego. Inclusive, no dia que a gente ia, eu presenteei o Rafa pra pular De paraquedas. A gente tava chegando em Boituva pra pular. Eu não sabia que eu tava grávida. Não O tempo pode ir. mudou. O tempo mudou, E a gente não pulou. foi. Então, assim, foram muitos
assim, eu tive... Livramento, né? Foram muitos livramentos mesmo. Eu tive que ficar bastante tempo na gravidez da De Valentina de repouso. repouso. Enfim, eu tive um descolamento. Então, eu vejo que na gravidez da Valentina, a gente ficou com muito receio, né? É, Mas sempre confiando na vontade que Deus tem pra gente. E quando ela nasceu, assim, foi bênção. extraordinário. Ah, ele é linda, gente. E o mais engraçado é que eu sempre falei pra Simone, eu falei assim, ó, primeiro vai ser uma menina. Vai ser uma menina. Primeiro uma Tanto é que eu menina. escolhi o nome e eu falei assim, ó, é Valentina e pronto. Valentina e pronto. Eu ficava até com Entendeu? receio, Tipo tipo, assim, já pensou se não é uma menina? Ele vai ficar... foi a Valentina e tudo mais. E ela é uma bênção e agora tá vindo o Ravi. E agora tá vindo o Ravi, um menino. Meninão aí. E também, assim, eu hoje vivo uma gravidez mais tranquila, apesar de ser também de risco, porque eu confio nos propósitos de Deus pra nós, assim. E eu sei que se é da vontade dele, tudo vai acontecer, né? Então, fica nessa tranquilidade. Me conta um pouquinho aqui sobre, resumidamente, a conversão de vocês, como que foi? Pode falar você primeiro. Eu sempre fui muito apegado às questões de Deus, assim, desde moleque. Eu falo que eu sou um milagre, a Simone fica me dizendo que eu sou milagrinho. Porque com 3 meses eu caí da beliche, tive coágulo, enfim, tive uma sequela muito grande com a queda, né? Eu caí e tive uma sequela ali, mas graças a Deus hoje eu não tenho nenhum tipo. Eu sou meio estranho, mas é normal, né? Não foi por causa da queda. E aí depois, um pouco mais pra frente, eu caí de novo. Então, assim, eu sou muito improvável, né? A vida tentando derrubar Era ele pra de eu todas as ter, formas. sabe, eu tive vários Realmente. problemas. E aí eu vim de alguns problemas na minha família e tudo mais. Mas eu me apeguei muito à fé, né? Então, quando eu era moleque, eu fiz primeira catequese, primeira comunhão, fui coroinha da igreja, não sei o que e tudo mais. E aí, com 19 anos, eu trabalhava com um cara na faculdade, no escritório da faculdade, e aí ele me falou, eu sou da presbiteriana, meu pai é pastor, vamos lá assistir o Bolo Louco, que era o culto de jovens. E aí eu fui nesse Bolo Louco, cara, nossa, velho, que Se negócio apaixonou. louco, velho. Eu falei, me arrepia falar, porque eu falei, aqui é o meu lugar. Isso numa sexta-feira. No outro dia, minha mãe tinha problema com questões espirituais, e minha mãe acordou daquele jeito, que você sabe, né? Então, assim, mexeu ali numa parte, bagunçou a outra. OBS é o que a gente fala sobre quando você se levanta no mundo espiritual, também levanta, né? As opressões As e tudo mais. opressões. E minha mãe tinha problema de depressão, né? Até hoje ela trata e tudo mais. E aí, no sábado, tive um caos em casa. Depois eu te falo isso no offline, porque é bem pesado. Talvez as pessoas que vão acompanhar, talvez elas não estejam preparadas. Não que vocês não são capazes, tá, gente? É porque Talvez é não é o um terreno, momento, né? teria que Momento que a fazer pessoa só tá pra falar vivendo. sobre isso, e envolve muita questão muito Espiritual. espiritual, e Espiritualidade, né? talvez algumas pessoas não acreditem, e tá tudo certo. E aí eu continuei pra igreja, não desisti, fui pra igreja, e aí quando eu me converti, a minha mãe se converteu comigo lá na igreja, se batizou comigo, e eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Comecei a ir pra igreja, comecei a ajudar na igreja, fui pra missões, aldeia de índio, hospital, evangelismo na rua. Eu sentava com morador de Se rua e entregou. Primeiro comendo. amor Cara, total. Que me joguei, lindo. eu não me entreguei, eu me joguei no abismo, assim, tipo, Deus vai estar lá pra me pegar. E aí, toda vez que eu conto a minha história, eu lembro de muita experiência que eu tive com Deus. É bizarro. Eu sou do cara da vigília, eu sou o cara da oração, eu já fiz Do monte. jejum de ir pro meio do mato e ficar sozinho a noite inteira orando. A noite inteira. Eu dormi no mato, pra você ter noção. Nossa. E aí eu fiquei 24 horas em um processo coragem, de hein? coisa. Tipo, Sim. bizarro. É invadir o mundo espiritual de cabeça, porque Exato. passou qualquer coisinha ali perto de mim. Não, eu peguei Vai pra lá. eu peguei um saco de dormir e fui pro meio do mato. Que E fiquei lá loucura. 24 horas. Só que é óbvio, né, gente? Você quer fazer isso Não daí? faça isso em Não faça casa. aqui em São Não Paulo. faça Eu morava no interior, né? Era diferente lá. Aqui tem uns E, montes, não, e aí eu né? fui Tem- pra uma fazenda de amigos Mas e você também tal. estava num momento que precisava dessa entrega também. Você estava bem fragilizado por outras Então questões, né? foi muito importante pra mim. E aí eu sempre fui disso. E em casa é bizarro, né? Porque a Simone hoje, por exemplo, a gente foi tomar café da manhã hoje, e ele falou, vamos orar? Aí a Valentina já faz assim, ó.
Já É, dá É já aquele- levanta a lindo, mão, ela já levanta faz a a mão pra E meia. orar. aí Tem uma foto com ela com a mãozinha é levantada. bizarro, ela, tipo assim, ela é muito, sabe? É, assim, as atitudes que a gente faz, né, são... É uma esponjinha. É, e a educação que a gente dá, os caminhos que a gente dá são flechas, né? Então a gente Sim. pretende até a gente no culto de ontem, né? Que falaram muito sobre os nossos filhos, né? Então eu acho isso muito importante de como você vai lidar com seus filhos, as flechas que você tá lançando pro mundo, né? O que que vai. Uhum. Mas eu Me posso falar da conta. minha conversão, então, né? Eu venho de uma família. Meus avós eram evangélicos, né? Mas eu sempre estudei em escola católica, de freiras, então eu tinha muito esse contato já, essa espiritualidade. Eu fiz o crisma, a catequese também na igreja católica. Só que eu, de fato, eu nunca eh, estudei, fui a fundo. Acho que eu nunca tinha tido uma experiência tão forte com Deus. Mas no momento que eu tava caída, assim, que tudo desmoronou, né? E eu também, o Rafa tava me abrindo esse mundo, né, espiritual. Ele falava muito sobre a Bíblia, falava muito sobre Jesus. E eu comecei a me interessar muito por esse assunto. E aí eu tinha até feito um foco. Eu vou ler a Bíblia inteira antes dos meus 30 anos. Esse era o meu foco. E aí, quando eu comecei a realmente ler a Bíblia, ter entendimento, quanto mais eu descobria Jesus, mais eu me descobria. Então, aquilo foi me trazendo também conflitos internos. Eu falo, mas o que é certo? Que tipo de religião é certa? E eu fui descobrir que religiosidade e espiritualidade são questões diferentes. E eu me encaixei muito na espiritualidade com Jesus, que ele é meu único salvador, né? Então, essa foi a minha conversão real e entregar minha vida para ele fazer o que ele quisesse de mim, porque eu já não tinha mais forças, até emociono. Eu não tinha mais força, sabe? Quando você não tem força de decidir o que você quer, decidir sua vida, fazer, você não tem mais força, você só entrega. Eu entreguei e aí eu acho que foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus e vi, não, é esse caminho que eu quero seguir, acreditar em Jesus como meu único salvador. E foi assim que eu acho que eu virei a chave, né? Eu sempre tive lá a questão espiritual, não julgando as outras religiões, mas acho que o importante é mesmo a espiritualidade que você tem. O contato, a intimidade que você tem com Jesus, com Deus. Então, foi essa a história. E é uma intimidade, um relacionamento diário, né? É algo que a gente tem que fazer todos os dias, porque se você não comer todos os dias, aliás, você come de manhã à tarde, você já tem fome. Mesma coisa com Deus, se você não se alimentar dele, chega uma hora que vai vindo aquele vazio, né? Alguma coisa vai te preencher. A questão do vazio. Ansiedade. Às vezes a gente chega no ápice, né? Ai, tô bem na carreira, tô bem em relação ao dinheiro, tô bem em relação a tudo, mas tem aquele vazio. Por que eu tô sentindo esse vazio? O vazio é exatamente o relacionamento que Deus que tá pedindo pra você, né? E não é muito difícil ter um relacionamento. É uma conversa diária, é uma conversa que, guia meus caminhos, Senhor, estejam comigo. Então é esse relacionamento. E agora eu quero ouvir um pouquinho o Rafael, para quem não sabe, ele é uma das pessoas que mais se posiciona aí na internet e para mim é uma referência na advocacia, né, no nicho dele, dentro da profissão dele, é uma das referências, assim, de posicionamento digital e o tema desse episódio é exatamente esse, o posicionamento digital para advogados, né? Então, assim, a gente tem uma parceria sensacional e claro que a gente troca muito, né, essa questão de posicionamento, né, Rafa? Mas posso falar que desde quando eu conheci o Rafa, poucas coisas ele não sabia, porque ele manda muito bem, sabe muito do assunto, se posiciona bem na internet. E hoje eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência um pouquinho do que você pensa, o que você acredita, o que funciona, o que para você é indispensável. Cara, é muito louco, né? Porque eu paro pra pensar assim e faz uma retrospectiva, né? Que em 2019, quando eu comecei, antes mesmo de eu conhecer a Simone, eu comecei lá em 2019, dentro da OAB e tudo mais. 2019 era mato, né? Ninguém fazia isso, ninguém falava. No direito, então, a gente não tinha
instrução normativa, não tinha portaria, não tinha uma legislação, não tinha um código, não tinha nada que falasse sobre marketing jurídico. No mundo jurídico não existia isso. Não era possível você fazer isso. Então, pensa, um cara em 2019 falando sobre isso. Era muito louco, né? As pessoas falavam assim, ó, o blogueirinho. Inovando. Meu apelido na OAB era Popstar. Aí quando a gente Era showman, inova, né? showman, A gente ganha umas marteladas. Meus apelidos eram Showman, Popstar, Blogueirinho. Não que tenha mudado muito hoje em dia. Mas olha, você vê, o que as pessoas estão fazendo? Buscando referência. Quem tá fazendo? Tá dando certo? Então, se lá atrás ele foi chamado de blogueirinho, pode ter certeza que as mesmas pessoas que chamaram ele de blogueirinho lá atrás estão buscando referências do que ele está fazendo. E era muito louco. Naquela época, eu não entendia muito, né? Mas eu aprendi em algum lugar. Porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre estudo de tudo, assim. Qualquer assunto que você quiser conversar, provavelmente eu vou saber alguma coisa, eu já li sobre alguma coisa. Eu gosto do seriado. Às vezes eu assisto umas séries lá na Netflix, tipo assim, muito aleatórias, sabe? Tipo, a origem do, sei lá, do que, sabe? Umas coisas nada a ver. Mas é porque eu gosto, porque como eu sou comercial, eu aprendi que você tem que saber falar sobre tudo, né? Então, sobre pesca, sobre carro, sobre qualquer coisa que o cliente possa se interessar. É importante alinhar isso, porque assim, eu sou do jurídico, eu sou contencioso, eu sou processo, eu sou assim. O Rafa já vem numa linha antes, que é o comercial. Então, vem muito de encontro a parte do tráfego pago, né? A parte do posicionamento, porque ele, às vezes as pessoas acham que no direito não tem isso, na advocacia não tem isso, mas tem o seu lado comercial. Sim. Porque é uma dor, né, para os advogados para fechar contratos, para buscar o cliente, e é o que o Rafa faz, além de algumas outras coisas. E aí, em 2019, eu desenvolvi um cursinho. Eu morava numa casa muito legal, e aí eu reunia pessoas lá, e aí eu usava muito Sex Canvas, porque, tipo, imagine um cara... Eu com 24, 25 anos, no interior, morando em condomínio, carro bom, tendo um escritório legal. Então, eu usava muito Sex Canvas. Explica o que é um Sex Canvas, às vezes as pessoas eu não fiquei sabem. com um pontinho de interrogação aqui. O Sex Canvas, pra quem não sabe, é você utilizar os pecados capitais para atrair as pessoas. Então, por exemplo, cobiça, vaidade, não sei o que, você utiliza desses artifícios para atrair as pessoas. Por que os influencers, as pessoas, elas utilizam uma foto na frente do carro? Porque ela atrai o desejo. As pessoas querem olhar e falar assim, não, eu também quero ter um carro desse. Por que elas tiram no avião? Porque não é autoridade. Lifestyle também, eu quero esse lifestyle, esse estilo de vida. Mas é mais uma parada de você desejar o que o outro tem. Eles utilizam com essa finalidade. Alguns utilizam de forma certa, que aí é mais um lifestyle e tudo mais. Mas a grande maioria posta assim, tipo, eu comprei um avião. Aí ele posta o avião porque ele quer que as pessoas vejam que ele conquistou o avião com base numa teoria que ele criou. Então se eu conquistei um avião com base na minha teoria, você também pode, né? Aquela parada tipo do vender com base no que eu fiz. Não porque ele tem autoridade, mas porque ele conquistou alguma coisa, ou porque ele alugou, ou porque, entendeu? A gente sabe que vários influencers, eles alugam, não tem. Entendeu? É diferente ter e ser, entendeu? Sim. E aí você pegar, por exemplo, uma referência, o Flávio Augusto. Flávio Augusto é um bilionário brasileiro e ele fala assim, ó, o cara que se esconde atrás de um carro é muito fraco. Mais ou menos nesse contexto, tá? Não sei como ele falou, mas eu interpretei desta forma. O que ele quis dizer? O cara quando fica postando muito o carro, cara, o cara não tem nada pra oferecer. Ele só tem um carro. Se tirar o carro dele, o que ele tem? Ao invés de conteúdo, né? Entendeu? Então, assim, naquela época eu achava que fazia sentido. Hoje, pra mim, não faz. Entendeu? Eu acho que a gente pode convencer as pessoas de outras formas. Não julgo quem faz ou quem o fez. Não julgo. Estou apenas dizendo que hoje o Rafa se posiciona de uma outra forma. E aí, ele está falando sobre posicionamento. Então, é algo que você acredita que funciona. Então, vale aí para cada um pensar. O que para você vale como posicionamento? Eu tenho princípios e valores que eu não abro mão. Então, o que eu acredito como posicionamento? Qual que é a minha marca? O que eu quero passar de informação? Então, é importante você falar isso. É que se você não tem uma construção boa desse posicionamento, dura pouco tempo. Né? Você pode chegar ao ápice por alguns momentos, mas isso não vai durar. Sabe um exemplo?
Vamos supor, é o Rafael da Porsche. Eu não quero ser conhecido como Rafael da Porsche. Eu quero ser conhecido como o Rafael, um profissional que resolve os problemas dos clientes. Não é o meu carro que está resolvendo o problema do meu cliente, é o Rafael como profissional. Entendeu? Então, assim, é óbvio que isso é um atrativo. Quando eu chego num cliente, eu brinco que eu tinha um Gol G3, eu parava na rua lateral, tinha vergonha. Não que ter um Gol é um desmérito, não é isso. Mas eu parava na rua lateral. Quando eu comprei um carro importado, eu parava quase dentro da empresa. Porque o cliente julga, Sim. infelizmente. O cliente, ele olha a forma como você se veste. Hoje eu cheguei no quarto, E- a primeira coisa que ela olhou. Lencinho, né, eu- gente? Primeira coisa, sabe? Tipo, foi o Mas é lenço. um detalhe Mas que na advocacia tem muito essa questão de Do você... da visual. aparência, Do da visual. imagem. Porque vem de uma profissão muito tradicionalista, né? Então, assim, vem muito. Então, o cliente, infelizmente, o cliente repara como você está se portando. Só que o Rafa, ele tem um posicionamento. Ele tá falando essa questão, né? Mas ele tem um posicionamento, assim, de tanto passar o conteúdo como se comportar. Eu acho que isso importa muito, né? Como você está se comportando perante o cliente, como você está passando o seu trabalho, a confiança gerada. Como eu disse anteriormente, ele não corre dos clientes. O cliente está com algum problema, ele não protela, ele vai, liga na hora, resolve. Porque no direito, na advocacia, é muita coisa que a gente tem audiência, tem prazo, tem isso, tem aquilo. Então, ele consegue administrar essa parte comercial, consegue administrar essa parte de lidar diretamente com o cliente, ter o posicionamento na internet para atraí-los. Hoje, dentro de uma estrutura de escritório, quando você pega um advogado mais tradicional, o que é o advogado? É igual você falou no primeiro episódio, você era o eu empresário. O advogado é a mesma coisa. Ele é o cara que atende o cliente, ele é o cara que peticiona, ele é o cara que faz a audiência, ele é o cara que tira, limpa o escritório, ele é o cara. Então, ele é o cara que faz todas as atividades. Hoje, numa estrutura moderna, o que você tem que ter? Departamento comercial. E aí, no departamento comercial, vamos supor que você atende pessoa física. O que você faz? Você monta uma estrutura para você identificar quais são as redes sociais que mais se conectam com o seu público. Então, em 2019, eu falava assim: como você quer vender para a tiazinha lá, que tem 60 anos, que quer se aposentar? Você que é advogado previdenciário, por exemplo. Como você quer vender para essa tiazinha no Instagram? Essa tiazinha não tem Instagram, ela tá no Facebook, entendeu? A minha avó tem 80 anos e a minha avó tem 6, 7 páginas, porque ela acha que ela tá fazendo um negócio, do nada ela criou outra página, mas no Facebook. Minha avó não tem Instagram, entendeu? Aí os caras queriam vender, por exemplo, para empresário. O empresário tá no Instagram? Tá, mas como diversão. Poucos compram. Talvez os mais modernos, talvez um startup, talvez um cara que é mais ligado à tecnologia. Mas os baby boomers, que são aqueles caras de 60, 70, 80 anos, eles não contratam. Então o que você tem que ter? Você tem que ter parcerias com o contador, você tem que ter outras mídias, outros meios. Ou, por exemplo, eu advogo muito para empresas que estão no LinkedIn. E aí eu utilizo as vias do LinkedIn. E as empresas estão no Google. Quando eu entro lá na minha página do Google Ads, eu vejo de onde as pessoas vêm e como elas me pesquisam. Então, lá, elas me Identificar o pesquisam por quê? público-alvo, né? Por computadores, desktop. Então, não Sim. adianta eu ficar fazendo anúncios em formato de celular. Porque o cara contrata via computador. E as Sim. pessoas, e no direito, poucos sabem disso. Eu estava num evento esse final de semana com 1.000 advogados. E aí, quando o cara pergunta assim, quem aqui faz tráfego pago? 10% faz. 5% faz. E eu vou fazer até uma observação aqui. Se você é gestor de tráfego e está querendo entrar aí para a área de advocacia, prospectar cliente, o Rafa acabou de te mostrar o local onde é que você vai achar esses clientes. Então, gestores de tráfego, LinkedIn, Google Ads, que mais, Rafa? Instagram É muito bom. Por exemplo, você quer prospectar advogado. Acho que tem que identificar, né, o Se público-alvo. você, por exemplo, vamos supor, eu estou falando para gestor de tráfego. Você, gestor de tráfego, quer pegar um advogado. Nem todos os advogados vão estar no Instagram. Muitos vão estar no Facebook ainda. Porque, por exemplo, os caras mais acima de 40, 50 anos, eles ainda não migraram para o Instagram. Entendeu? Se você pegar a geração nova, por exemplo, 25 anos, 27,
você vai pegar no TikTok, por exemplo. Tem muitos que se posicionam no TikTok. TikTok. Entendeu? Então, Tem assim. agora uma outra rede. É o público-alvo também, né? É o Threads. Mas a questão do público-alvo, inclusive quando a gente vai avaliar a métrica, lá mostra que o Facebook, ele tem muito mais alcance, ele tem uma impressão maior, impressão é quando alcança muitas pessoas, do que o próprio Instagram. Então as pessoas pensam que o Instagram, ele tá bem à frente do Facebook, mas não. Fica jogando tantos conteúdos que na realidade não vai chegar pra a métrica, né? E aí eu aprendi uma coisa, né, nessa minha trajetória, o seguinte. Quando você não tem planejamento, você não tem resultado. E qual que é a grande sacada que eu aprendi esses dias? Qual que é a grande sacada do jogo imobiliário? É você ter dinheiro ou você ter várias propriedades? Não sei se vocês já jogaram, não sei se é da Nossa, eu época de nem vocês. lembro como joga imobiliário. Mas Nem o eu. jogo imobiliário, a grande sacada é você ter várias propriedades, várias unidades, estar em vários lugares. Porque você cobra o aluguel das pessoas Verdade. toda vez que vai passar. Entendeu? Então, assim, qual que é a grande sacada no digital? É você estar em todas as mídias, porém, você não necessariamente precisa investir os seus recursos em todas as mídias. Por exemplo, eu estou praticamente acho que em todas eu estou. Só que hoje a estratégia é só Google e LinkedIn. Por quê? Porque eu entendi que o meu público consome lá. O Instagram, eu apenas faço um remarketing. E aí eu só me posiciono lá. Mas eu não coloco dinheiro lá. Vocês estão entendendo, né? O Rafa já deu todo o planejamento estratégico. Soltei o código aí. Todo o planejamento estratégico para advogados e gestores de tráfego. Então, se você pegou um advogado aí, você vai jogar a verba no Google Ads, no LinkedIn Ads. Mas, ó, Mas não deixar de distribuir conteúdo no Instagram. Uma dica importante. Se você é gestor, você vai fazer o seguinte, na minha visão como advogado. E aí você adequa com a sua estratégia de gestor, né? Porque aí senão eu estaria fazendo o seu trabalho, né? Mas assim, ó, o que você pensa? Esse advogado atende qual perfil? Ele advoga, por exemplo, pessoal previdenciarista. Eu vou Google e Facebook. Ele atende um pessoal, por exemplo, do direito digital. Onde que ele vai fazer? Instagram, isso é meio óbvio. Ninguém vai contratar, o MC não sei o que lá, não vai contratar uma pessoa no Google. Ele pesquisa onde? No Instagram, no TikTok. Entendeu? Então, assim, é você adequar onde está o seu perfil, mas sempre dividindo em todas as ferramentas. Porque é aquela coisa, tem ferramentas que dão certo. Você vê, o Orkut um dia deu certo. Sim. Hoje já não é mais. Hoje estão vindo o Twitter, tipo, você pega principalmente de texto e tudo mais, você não precisa estar colocando grana, mas você pode estar ali soltando um conteúdo, soltando uma coisa. O YouTube é muito bom para posicionamento, por exemplo. O cara... É que eu gosto muito desse tema, então assim, me controla se eu estiver falando muito, tá? Não, eu vou Mas dar assim, ó, olha a estratégia que eu bolei. E aí o gestor de tráfego pode ajudar muito o advogado. Pensa o seguinte, eu quero fazer captação de leads. Então, topo de funil, eu quero muita gente. Aí eu faço uma landing page. E aí eu pego, por exemplo, às vezes um anúncio, eu posso levar para essa landing page. Nessa landing page, eu posso levar para o meu blog. Vamos supor, o cara consumiu um conteúdo rápido, ele entendeu, chamo para ação, ele converte. O cara não entendeu, ele vai para um blog. Se o cara é muito visual, eu jogo ele para o YouTube. E aí ele consome um vídeo meu falando como que é o processo, como que é não sei o que lá. Do YouTube, eu trago esse cara de volta para ação. Entendeu? E se você, assim como eu, é só advogado mesmo, não tá entendendo, aí você contrata uma gestora de tráfego. Mas tráfego com Érica Batista. Exato. Mas, gente, olha, esse episódio aqui vai colocar dinheiro no seu bolso. Você sendo advogado ou gestor de tráfego. Porque se você entender que o Rafa já fez todo um planejamento até do percurso do lead. Então, vocês entendem que ele domina o assunto, ele é advogado, mas ele domina o assunto estratégico, porque ele sabe quem é a persona dele. O que é a persona? É o público-alvo. Então, assim, primeiro você tem que pensar, se você quer prospectar um advogado, qual que é o público-alvo desse advogado e onde eu vou achar ele. Então, é muito importante você colocar a cabeça fora Eu sempre falo, né, que o percurso, ele não começa dentro do anúncio. Ele começa muito antes, então você tem que pensar ali quem que você quer atingir, qual o público-alvo. Então, o Rafa já deu aqui a letra. Sabe já qual falou que é a tudo. grande falha do gestor? Ele não entende isso. Sim. E ele não faz a leitura.
Aí ele chega e fala pra você assim: olha, eu tenho uma receita de bolo pra você. Vamos fazer um anúncio aqui no Instagram. Esse anúncio vai te trazer tantos leads. Aí eu te jogo pro WhatsApp e do WhatsApp você faz a venda e conversa. Não, calma, não é assim. Não é assim. Não é assim. Você tem que entender, por exemplo, eu tô fazendo muito evento agora. E aí eu criei uma página, uma landing page só de eventos. Então, por exemplo, agora em agosto a gente vai participar de um outro evento. Aí tem a landing page só do evento. É o cara que já me viu, já falou comigo, eu já criei uma conexão com ele, ele só vai deixar o lead lá pra mim, depois eu entro e faço a venda. Entendeu? Então, assim, Sim. quando você vem muito engessado, não, porque pra você é bom isso. Não, não é. E outra, é muito teste, né? Ainda mais no Sim, tudo é direito, né? teste. Que é uma questão, assim, diferentes públicos-alvos, né? Diferentes objetivos, áreas, enfim, né? Exato. E se você é advogado, pensa o seguinte: o quanto de dinheiro você está deixando na Nossa, mesa mas eu por não deixo- fazer isso? Eu deixo muito. E olha que ele é estratégico. Então, o Rafael é bem estratégico. Eu não tenho essa noção, mas eu sei que precisa. Então, eu vou atrás de quem sabe. Então, É. assim, às vezes você não tem que você fazer, você já tá com 1 milhão de coisas pra fazer, prazo, clientes, que Sim. pega pra quem sabe. O advogado é muito Gestor. ruim pra isso. Por exemplo, eu quero alimentar minhas redes sociais. Aí o que ele faz? Ele assina o Canva e aí faz os negócios no Canva. Nossa, ficou Aí muito ele fica genérico, né? postando, ele fica não sei o quê. Fica. Aí você pega a rede social de um advogado, geralmente, cara, dá preguiça, entendeu? E aí, esse é um grande problema. Então, hoje, o Rafa, por exemplo, o Rafa tá um pouco fora de cena. Não é mais o Rafa, mas sim as empresas que o Rafa faz parte. Então, hoje eu invisto muito forte mais na marca, comigo, trazendo a Aproveita e faz seu pessoalidade. jabá das suas marcas. Se você, Uhum. né? Se você tá Arroba. acompanhando aí, né? Segue lá a Z Consultoria Tributária, né? Que um jabá de grátis aqui. Mas a gente tá focando muito mais na marca e trazendo a pessoalidade, né? Então a gente não tá focando na pessoa do Rafa. Sabe por quê? Eu entendi o seguinte: Brand, né? eu não quero que o Rafa fique famoso. Eu quero que as empresas fiquem famosas através do Rafa. Eu acho que no Sim. direito, na advocacia, isso é o fundamental. E até porque também, o dia que você se posicionar como infoprodutor, a sua marca, ela vai precisar de alguém representando. Assim, a ideia é que, por exemplo, o Rafa não tá lá, a Érica pode fazer. A Érica não tá lá, a Simone pode fazer. Não precisa ser o Rafa, porque quando você vincula uma pessoa só, as pessoas, na advocacia é muito disso, de confiança. As pessoas só contratam a Simone porque ela conhece a Simone, porque ela conhece o pai da Simone, porque ela conhece a mãe da Simone. Não. O que importa? Você contrata a empresa que te traz a solução, não o Rafa. Porque não sou só eu. Tem um time. Tem várias pessoas. Então, quando eu fecho um contrato, eu passo pro time operacional fazer. E aí sai, ela atende cliente, não sou eu que atendo. Se precisa atender tal cliente. Ela vai lá, faz a reunião, a cliente não fica falando comigo. Por isso a importância também, né, de ter os dois lados ali, porque ele tá no comercial, você tá no Operacional. jurídico, porque assim, imagina o Rafa trazer diversos clientes e aí ele ter que dar conta ainda de... Não dá. E às vezes Tem que ter a acontece. Simone por Às vezes trás. acontece. Às vezes eu tenho que ajudar um pouco o operacional, porque às vezes sobrecarregou uma área, não tem e tudo mais. E eu sou um cara assim, eu faço de tudo, entendeu? Eu vim de baixo, então eu brinco com a Simone que eu não gosto, mas se tiver que sentar pra fazer, eu vou fazer. E eu sou muito chato, entendeu? Eu sou um cara muito chato. E tem que ser criterioso, na verdade, né? eu Tem gosto que de falar que eu sou ser. chato No mesmo, começo eu até fiquei com receio de fazer parcerias com o Rafa, né? Porque foi assim, não foi do nada, né? Foi criando. Porque ele é realmente criterioso. Eu ficava. Porque no direito, os advogados ficam com tantas outras coisas, e o Rafael não. Ele quer, assim, excelência no trabalho, excelência no atendimento, excelência em tudo. Isso me deixava, assim, um pouco insegura. Depois eu falei assim, não, realmente, não tem que ficar com receio. Eu tenho que trazer excelência. Não tem que ficar com medo do cliente, porque não saiu uma decisão favorável. Não, calma, a gente vai pra isso, a gente vai pra aquilo. E às vezes o cara, por exemplo, tem uma decisão muito legal, top, ganhei um processo X PTO. Se você sabe levar isso, por exemplo, um gestor de tráfego, o gestor de tráfego sabe para quem ele vai distribuir isso. E a grande questão é que o advogado, ele pega aquela decisão e aí quando ele vai falar para as pessoas, ele fala, com base no artigo não sei o que lá, da lei
Cara, que se dane isso, entendeu? Tipo, o que você tem que falar? Cliente, é o seguinte, você que atua em tal área e você tem essa dor, olha aqui, eu vou falar pra vocês que o judiciário tem se manifestado nesse sentido, tem uma Isso é decisão que vem comercial. trazer grana, não sei o que, vai colocar dinheiro no seu caixa e nananã. É isso que você tem que falar. Não Sim. tem que ficar falando assim, com base na lei eu ganhei uma ação procedente, que mas aí quem teve é um jurídico recurso... fala isso, né? Tipo, olha. Preguiça, Não, pra preguiça. que se essa decisão é favorável, mas em que sentido, né? Qual Demonstrar. benefício ela tá qual- trazendo, entendeu? Sim. Qual foi o... Qual que é o benefício palpável? O que que o cliente está ganhando com isso? Tá colocando dinheiro, tá conseguindo uma decisão que às vezes uma pessoa que tá morrendo e conseguiu uma liminar para fazer uma cirurgia. Então, por E às exemplo, vezes- você que está passando por um problema agora, a sua mãe ela é obesa e tem que fazer uma bariátrica. Rafael quer falar até as chamadinhas, gente. Cara, É porque, na verdade, funciona da seguinte forma. Às vezes as pessoas, ela têm um problema e elas nem sabem que existe esse problema e existe também a solução. Exato, Então, é você nossa. saber comunicar ao seu público. Porque se você não souber comunicar, sim. infelizmente, você acaba perdendo muito. E a gente está encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu gostaria de falar uma outra coisa também que é muito importante, agora já trazendo para a gestão de tráfego. Às vezes a gente pensa, eu no começo, né? A Érica, gestora de tráfego lá do começo, eu pensava o seguinte, eu consigo montar aqui um contratozinho e eu mando para o cliente e tá tudo certo. Gente, vocês não têm noção, isso daí é um convênio que você tem que ter para não usar, porque vai chegar o dia que mesmo você, com um contrato assinado, o cliente ciente de todos os deveres de direito, o que ele faz? Ele vai lá e faz totalmente o oposto daquilo que tem que ser feito. O Rafa sabe, há um tempo atrás eu tive problema com uma cliente, imagina se eu não tivesse o contrato e o advogado, essa cliente não ia pagar. E ó, eu vou fazer outro jabá aqui, ó. O contrato da Érica, depois vocês pedem pra ela mostrar pra você. Ele está É em o formato contrato. de Visual. Ela olha, o contrato ele é visual, tem design think lá. O negócio Que não é aquele bonito. contrato padrão, né? Não é padrão, não é um que a Érica contrato, fazia antes. E outra, além das questões técnicas do contrato, cláusula e tudo mais, ele também é um contrato desenhado. Então o cliente, quando olha aquilo, o que ele vê? Ele entende, aqui tem um xizinho. Ele vai observar. Não sei se você já viu já estudos de Sim. leitura de papel. As pessoas geralmente lêem o começo e o fim. E aí, se você não criar algumas chamadas para o meio do texto, ela não lê aquilo. Visualmente falando, ela não consegue ler tudo. Pega um contrato de banco. Uhum. Aqueles por Financiamento adesão. de entendeu? 50 páginas. Eu acho Você que não é. todo tipo de contrato, e gente, eu tô falando aqui com propriedade, tá? A gente pega um contrato, isso aconteceu comigo recente, tem um mês que aconteceu comigo. Assinei o contrato, olhei o começo e o fim. Agora eu precisei revisar o contrato, mas ele já está assinado. Já era. E aí você tem a rescisão contratual, É. né? Se você vai quebrar um contrato, você tem que pagar são por as isso. cláusulas, né? Porque aí às vezes você Então. assina e não leu. Com base no contrato tem a cláusula 10 que fala que é mas uma nem multa tudo de... tá perdido. No jurídico aqui a gente pode porque até... aí- Mas é bom a gente saber uma o- prevenção. Mas aí vamos supor, o que eu quero deixar claro? Que quando você tem a opção de ter o poder nas suas mãos, é diferente de você levar o seu problema para o judiciário de resolver. Sim, com Sim. certeza. Entendeu? Então, assim, eu falo que o administrativo é quando eu estou com um poder na mão. Quando eu vou pro judiciário, eu entreguei pro juiz exato. decidir. É diferente. Já perde E o a seu dor de controle. cabeça que isso dá, Não, né? demora tempo. Inclusive, eu falei pro Rafa, vamos resolver com ela aí, porque o Não, ela trabalho queria- que a vai Érica- dar. A Érica queria executar, aí eu falei assim pra ela assim, o tempo que vai demorar esse processo, ela já vai te pagar. É verdade, Fica sossegado. isso acontece. Parcelou uma vida, mas agora aconteceu se tivesse novamente. de Então, entrada, Uma ia dar. perguntinha assim pra vocês, né? Eu tô aqui, agora virei a entrevistadora. Mas o tráfego pago, ele é uma questão mais de meio ou de fim? Assim, você não pode garantir um resultado. não É. porque é uma plataforma, É inteligência meio, artificial. Então é meio também, né? Igual o Sim. direito. Então, assim, isso, e também eu acho que deve acontecer isso, do cliente esperar que venha um resultado XY Mas no que não tem contrato como, dela né? prevê que ela não pode entregar o resultado. Então isso é Sim, eu importante deixo pros bem claro. gestores, né? Inclusive, a identificar. própria plataforma, ela já aconteceu diversas vezes de ela bloquear simplesmente sem motivo, até injusto. Então, ela pode bloquear o usuário que está ali anunciando e o gestor ele não pode sofrer com esse bloqueio. Então, o contrato ele te assegura para isso. Se você tomar um bloqueio, se acontecer qualquer coisa, eu não me responsabilizo. Então, por isso a importância de um gestor de tráfego ter um contrato,
ter um advogado ali fazendo assessoria, por quê? Se acontecer, você não tem culpa. Então, o cliente precisa estar ciente disso. E tem mais. Você tem que deixar o seu cliente ciente. Porque você não pode pegar ele de surpresa. Que é Exato. nesse momento que você mostra quem você é como gestor. Exato. E a gente já tá aqui chegando no finalzinho. Eu gostaria, Rafa e Simone, primeiro Rafa, depois a Simone, deixasse uma mensagem para o nosso público. O que vocês têm para... Uma mensagem aí pro pessoal. Que ficou até o final. Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiramente eu queria deixar claro que você já é mais que vencedor, porque você ficou até o final, né? Então, assim, você recebeu todo esse conteúdo de forma gratuita. Mas brincadeiras à parte, eu quero agradecer a todos e a todas e dizer que, cara, a decisão de vencer ou não só depende de você. Todos os dias nós acordamos e temos as mesmas 24 horas, temos as mesmas oportunidades. E aí você fala assim, nossa, Rafael, a minha vida é terrível, eu não tenho oportunidades. Talvez é porque você não está plantando as situações. Porque através de uma situação se nasce uma oportunidade. Então, todos os dias você tem a oportunidade de ser intencional. O grande problema das pessoas é que elas não são intencionais. E elas não deixam claro para outra pessoa o que ela quer. Né? Eu não vou entrar em a fundo, mas com as pessoas eu tenho a caixinha. Então, as pessoas necessárias, estratégicas e as pessoas íntimas. Então, tem pessoas que eu ligo só para falar de negócios. Tem pessoas que eu trabalho, tem pessoas que eu levo na minha casa. E aí, quando você conseguir separar as pessoas, você vai conseguir ser mais intencional com elas. E aí você vai começar a criar, porque aquela frase clichê, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você está convivendo com muita pessoa fracassada, no sentido de não ter conseguido um sucesso, né, provavelmente você vai ser o 5º fracassado. Então, quando você é intencional, você convive com pessoas. E quer ver, o maior exemplo disso são as pessoas que você, quando era criança, era amigo. Quantos amigos da sua infância você tem? Quantos amigos da sua infância deram certo? Entendeu? Então, e como eles estão hoje, né? Como eles estão hoje. Entendeu? Eles estão na sua vida? Não estão? Eles estão... Entendeu? Então, eu falo assim, hoje, para você se relacionar comigo, você tem que ter algo para oferecer. Tem uma lista, né? Tem uma lista. Você não tá nos tópicos. Porque senão eu fico só servindo as pessoas. Mas tá certo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender exatamente isso. E isso não é ser interesseiro. Primeiro, seja interessante. É diferente intencional com interesseiro. Interesseiro. Totalmente. Seja interessante, não seja interesseiro. Essa é a frase. Então, eu sempre falo, a partir do momento que você deixar de ser só emoção, porque não, eu me relaciono com essa pessoa porque eu gosto. Não, eu me relaciono com essa pessoa porque da mesma forma que eu estou servindo, ela também me serve. E a gente se serve no sentido de amizade, de grana, entendeu? Eu não posso pedir dinheiro para algumas pessoas. Mas tem outras pessoas que eu posso, talvez, confiar. Eu não posso contar os meus segredos para todas as pessoas, mas tem algumas que eu posso. O problema é que a gente mistura e vira aquela salada. Sim. Então, seja intencional nas suas decisões. Não seja apenas uma pessoa casual, né? A média, né? A média. Saia da média. E Seja a Simone? excelente. Bom, vou fazer uma mensagem aqui. Eu já sabia que ia ter essa mensagem, porque eu já fui plateia aqui no podcast. Mas eu queria deixar para vocês, complementando o que o Rafa falou, para vocês serem fortes, corajosos, não desanimarem nos propósitos que Deus tem para a vida de vocês. No mundo a gente vai ter aflições, mas vocês vão vencer todas elas. Tenham bom ânimo. Acreditem que às vezes só você consegue alcançar determinada pessoa em determinado momento. Pense que enquanto às vezes você precisou de alguém, naquele momento aquela pessoa foi um alívio para você. Seja alívio na vida das outras pessoas também. Façam as coisas com excelência, que todo mundo tem um propósito. Às vezes o gigante que você está passando hoje é o propósito de você lá na frente. É como você pode ajudar alguém lá na frente. Então, faça isso com intencionalidade todos os dias. E é isso, eu queria muito agradecer mesmo. Adorei ter esse momento com vocês. Espero que tenha sido bom para alguém, né? Com certeza foi. Contem com a gente. Qualquer coisa deixa nos comentários. Se tiverem dúvidas,
tanto na questão da advocacia, como na questão Já deixo a roupa de empreendedorismo. vocês também. Quem quiser me segue lá, Apolinário Rafael. É o que eu tô mais no dia a dia, né? Então, se você mandar um direct lá, eu respondo. Não me mande WhatsApp, porque eu não gosto de responder. Me mande um direct. Vamos direct, não. Meu é @si.mcarvalho. E contem comigo para qualquer tipo de assunto. É isso. Obrigada, viu, Érica? Imagina, eu que agradeço. E o meu é tráfego, não é tráfico. Tráfego com Érica Batista. Então, se você é advogado, está precisando de gestão de tráfego, gestão de tráfego, gestão de mídias, pode entrar em contato comigo. E se você precisar de um advogado, entre em contato com esse casal aqui que dão aula. E muito obrigada por ter ficado até o final. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar. Deixa aqui no seu comentário se vocês querem que o Rafael e a Simone voltem aqui de novo para conversar. Se for só eu também, podem me chamar. Eu quero ver o comentário de vocês aqui. Deixa o seu like, curte aí, compartilha, ativa o sininho das notificações. E os próximos episódios estão sensacionais. Não percam. Quando você ativa o sininho da notificação, o YouTube vai te entregar os próximos episódios. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.